Boa noite. Tudo bom, Boa pessoal? noite. Estamos aqui hoje com convidados especiais. Nosso, pessoal que estava nos acompanhando aí no nosso estudo do livro. Agora trouxemos aqui para conversar um pouco. Foi feito convite também para mais pessoas, mas depende, tem pessoas que gostam, né? Então, que não gostam muito de aparecer, preferem ficar lá nos bastidores. Então, né, alguns preferiram ficar nos bastidores. Mas a gente sabe, né, que o pessoal está aí, está participando, está estudando conosco, e isso é ótimo, a gente fica muito feliz. Eu e Alexei tivemos essa ideia, né, de trazer o livro Aventuras Além do Corpo, para nós estudarmos, por ser um livro que realmente é fantástico. É um dos melhores livros que nós temos aí. Não vou dizer o melhor, porque tem livros ótimos, né? E seria injusto classificar. Muito obrigado, olha o meu ali. Tem outros livros ótimos para ler. Então, seria injusto, né, a gente dizer que é o melhor livro, porque tem outros que são fantásticos, né? Mas ele é um livro bem completinho, um livro bem legal, né? E hoje, então, nós resolvemos fazer uma live diferente, bater um papo aí, deixar aberto para perguntas também, conversarmos um pouco, falando um pouquinho mais do livro, mas de uma maneira mais abrangente, né, Alexei? Isso. Então, já te passo a palavra, Alexei, só quero dar um oi aí para o pessoal que está conosco ali também no chat, né? A Márcia, Sil e o Autômato, que ele me falou o nome dele e eu acabei esquecendo. Como é que era o nome dele mesmo? Lembra? Eu perguntei para ele, porque está só como Autômato livre, né? Eu perguntei, ele me disse, agora me fugiu. E aqui conosco, né, temos o Moisés e a André do Jardim do Tarô, que tem um canal lá bem legal, eu estou inscrito lá no canal dela. E convido o pessoal para se inscrever lá também. Mas, Alexei, passo a palavra para ti também. Bom, primeiramente, boa noite a todos, a Andréa do Jardim do Tarô, ao Moisés. E gostaria de começar fazendo duas perguntas, ou uma para iniciar, perguntando primeiramente para a Andréa e depois para o Moisés, como que eles tomaram o conhecimento da projeção astral, tiveram interesse, como é que começou, né, essa questão? Cada um tem uma história, eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas que a gente vai conhecer. É bom a gente conhecer o pessoal, né? Isso. Então, queria primeiro agradecer o convite de estar aqui, né? Tô me sentindo assim, gente, tem uma vibe de humor, assim, tem uma pegadinha de humor no meu coração, tá? Mas quero dizer que estou me sentindo aquelas fãs das blogueirinhas que são chamadas para as festas de 1 milhão. Então, a projeção astral, viagem astral, nossa, eu sempre li coisas, né, a respeito quando era desde pequenininha lá no Alto Sertão paraibano. Então, o que minha mãe comprava, o que minha avó comprava, eu lia, né, e ficava super frustrada porque não conseguia fazer. Ficava super frustrada. E, nossa, aos 17 anos eu tive uma experiência de quase morte. E nessa experiência foi quando eu vi assim, que, poxa, dá para tentar alguma coisa. Mas eu acredito que, de forma mais consistente, isso entrou na minha vida tem uns 2 anos, né? Depois que eu fiz um curso também, que assim, me deu um direcionamento maior, e aí eu vi que dava para realmente assim sair do acaso para entrar realmente numa linha mais direcionada, né, para ter experiências mais significativas. Então isso aí vem de 1 ano e meio, 2 anos para cá, de forma mais organizada. Legal. Eu quero saber mais depois da experiência de quase morte, mas antes vamos deixar ali o Moisés se apresentar também. Só queria antes dar um oi aí que chegou o Gilberto. O Gilberto é aqui da minha cidade, e o Giba é um cara fantástico também. Nós entrevistamos ele já uma vez, eu e o Alexei. Ele é um espírita e faz apometria, é gente boníssima. Mas vamos lá, Moisés. O que nos diz aí? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer esse convite, né? Que é uma honra, né, estar aqui presente com vocês.
eu venho seguindo o canal de vocês há um bom tempo, né? E tive a oportunidade de rever como nós estávamos falando anteriormente, antes de entrar ao vivo, né? Que eu tive contato com esse livro do Billman, mas eu não cheguei a ler todo, na totalidade, porque venho me interessando nesse assunto, né? Nesse tópico, há um bom tempo. Mas tinha muito material, sempre fui de estudar, de pesquisar, porém, fui perdendo os livros no decorrer do tempo, e agora tive essa oportunidade, graças a vocês, de rever esse fantástico material. Muito bom. Eu estou muito honrado de estar aqui, né, presente com vocês, e de ter essa oportunidade, como eu já disse, de participar desse projeto, desse livro. Bom, a história é um pouco comprida. Eu até estava pensando, bom, se vocês me perguntarem, eu vou também perguntar. Essa live tem uns 3 dias de duração? Porque é um pouco comprida, né? Mas eu vou abreviar bastante. Desde pequeno, eu tenho um contato, assim, com a projeção astral. Não diretamente, assim, não conscientemente, vamos dizer assim. Sempre veio em forma de sonhos lúcidos. Depois eu fui me aprimorando, estou abreviando, tá? Lá para os 18, 19 anos, eu fui tentando pesquisar o que era, né? Buscar na fonte. Como eu sei que vocês também são, eu fui até o 2º grau Rosa Cruz, né? Vi a eubiose também, e encontrei no Projeto Silva, né? Método Silva de controle mental, um foco, não, bem assim, legal. Fiz 2 vezes o curso. Eu sou oriundo lá da Bahia, né, de Salvador, e lá teve a oportunidade do método ser apresentado por 2 vezes, e nessas 2 eu corri atrás, fiz, e tive algum sucesso em projeções, né? Só que não totalmente consciente. 2 durante o curso mesmo, durante o evento, eu consegui. E depois, assim, algum tempo depois, eu fui tendo aqueles sonhos lúcidos e tal. E no decorrer depois, né, casado e tal, com algumas outros trabalhos, a gente termina deixando um pouquinho de lado. E isso está retornando agora, já com mais calma, com mais tranquilidade, com a idade mais avançada, né? Então vem a coisa da calma, da tranquilidade. Não sei se foi o Alexei ou foi o professor Guilherme que mencionou outro dia. Eu estou fazendo exatamente aquilo, eu estou aproveitando cada momento, cada detalhezinho que aparece, eu estou saboreando, vamos dizer assim, né? Até ter ela conscientemente. Bom, eu falo muito, desculpa aí. Não, tranquilo. A live hoje é para isso mesmo, para a gente bater um papo. Então vamos lá. Okay. Posso pontuar uma coisa que eu achei interessante? Pois não. Claro. Que o Moisés, ele começou o discurso falando porque tinha muito material. E antigamente, né? Antigamente a dificuldade era porque tinha pouco, né? Então, e era muito assim também enviesado, tinha muito assim, só a visão do autor, e era, né, aquela coisa, é o cânone, só pode ser assim, só pode ser assado. Mas hoje também, assim, com essa difusão, né? Com essa quantidade de informação que tem por aí também, isso dificulta bastante o acesso, né, e também o direcionamento de saber para onde é que eu vou por aqui, eu vou por ali, isso aqui é bom para mim ou é aquilo dali. A gente perde o foco com tanta informação, né? Antes, a gente tinha menos informações e a gente acabava concentrando ali a atenção naquilo ali e tentando fazer, né? Hoje em dia, eu vejo que há uma ansiedade grande, né, das pessoas, dos mais jovens principalmente, né? Sim. Em querer fazer rápido aquilo ali, e aí ele tenta 1, 2 vezes até que não dá certo, já parte para outra coisa, tenta mais um pouco, não dá certo, já desiste, já quer fazer outra coisa, e aí vai indo, né? E acaba não desenvolvendo nenhuma experiência legal, né?
Então, isso é realmente um E problema. no âmbito, né? Porque fica pulando de habilidade, digamos assim, de habilidade para habilidade e acaba realmente não desenvolvendo. E é bem típico dessa geração de agora, né? Isso aí. Eles vão ter que aprender a criar um foco com essa quantidade de informação que tem. Porque é isso aí, daqui para frente, né? As informações estão aí, né? Disponíveis abertamente, né? Antigamente, o que a gente tinha lá fechado dentro de ordens esotéricas, tá tudo aí no Facebook, no YouTube, etc., né? No Google. Então, a informação tá aí. O problema é saber direcionar essa informação, né? E muita pouca leitura, né? O pessoal fica muito ali no imediatismo. Não tem aquela base, né? Mesmo do espiritismo, né? Do espiritualismo em geral. Então fica uma coisa muito de consumismo mesmo, né? Que é aquela técnica para funcionar e tal. A profusão. Essa rapidez aí dos reels, dos shorts. Então, eu estava vendo essa semana, né? Tem um rapaz que também tem um canal e ele tem um vídeo super fantástico, assim, uns 10 minutos sobre uma técnica, e ele tem uns shorts sobre a mesma coisa. Mas tem um short. E o short, né, tem, assim, zilhões de acessos, mas o vídeo é super explicado, é super, né, detalhado, traz a experiência, traz a vivência, mas a pessoa quer ali a mágica. Agora a tendência no YouTube é o short, né? É o short. Mas é o que como falou, é de imediato. Você precisa daquela informação e tem ali fácil na mão e não se aprofunda, né? Esse é o tempo atual. Raso, né? Exatamente. Superficial. E sabe que vídeos no YouTube, eles nunca vão se comparar aos livros, não adianta. Por mais que o autor ali ele fale, mas quando tu senta para ler o livro, tu vai absorvendo tudo aquilo ali. É diferente, né? É outra experiência. É outra experiência. Inclusive, a viagem... E o livro. Sim, inclusive a leitura nos leva à viagem, né? A uma viagem. E isso, né? Você exercita. Isso, você exercita essa percepção. Você vai mudando sua consciência para outros ambientes. Já no vídeo, na modalidade de vídeo, principalmente com vídeos curtos, você tem aquele flash e acabou. Você não exercita. Verdade. Sabe que eu demorei para entrar nessa questão, porque eu e o Alexei, a gente já vem trabalhando com essas questões de divulgação, etc., há muito tempo, né, Alexei? Já vem desde a época das listas de e-mail do Yahoo, fomos cair lá no Orkut, né? E aí a gente foi indo, né? Mas assim, realmente, eu achava no começo assim que, nossa, tem que fazer vídeo, né? E não sei se é legal. Aí o Luiz Roberto Matos, né? Foi ele já tinha o canal, e ele que me desafiou, né, a fazer os vídeos iniciais. Aí eu comecei a fazer naquela brincadeira ali os vídeos, e foi indo, né? Até hoje estou aí fazendo os vídeos. Não tem mais solução, não. A gente tem que entrar nesse âmbito aí. Não tem mais entrar na dança, né? Exato. Agora, por outro lado, tem a questão da propagação. Né? Você com vídeo do YouTube, você passa para o mundo inteiro está vendo você, está focado naquele assunto, né? Mesmo que seja durante um pouco, né? Um período pequeno, como os shorts, mas ali algumas pessoas vão despertar e vão se aprofundar. Exatamente. E aí vai ter aquelas pessoas que vão ir atrás, né? Querer conhecer mais, aprender mais. Acho que isso é fundamental, né? A gente conseguir ali 2, 3 pessoas que vão estudar a fundo a coisa, é um ganho enorme que a gente tem já. Sim, aqui a rede, né, e principalmente aqui o YouTube, ele aproxima muito mais do que, assim, né, eu pego o livro e esse autor, ele tá, né, vou falar com ele, vou mandar um e-mail para ele. Aqui a gente tá ao vivo e tá, né, uma conexão bem mais rápida e é bem mais transparente, tem essa questão da facilidade, né? Quando a gente pensa também nesse acesso à informação. Então, essa partilha,
não é mais só aquela coisa, aquele autor que fala um dia na vida dele, mas agora a gente tem essa perspectiva e essa possibilidade de trocar experiências com outras pessoas. Por exemplo, eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba, vocês estão aí no Sul, Moisés. Eu estou agora, no momento, em Aracaju. Em Aracaju. Isso. Então, assim, a gente está cada um... E se não fosse realmente a internet, não fosse o YouTube, a gente já teve o Yahoo Grupos, já passamos por essa fase também, mas é um contato muito mais... Era muito mais rudimentar, né? Era muito mais difícil você encontrar pessoas também com gostos afins. É bem difícil. Exatamente. Graças à internet, né? Graças à internet que eu fui conhecer aí pessoas fantásticas, né? O próprio Luiz Roberto Matos, o Alexei, né? O Júlio, né, que a gente gosta muito de conversar com o Júlio também, e né, o próprio Wagner Borges. Inclusive, Alexei, já avisando aí para o pessoal também, eu entrei em contato com o Wagner, né? Faz horas que eu queria bater um papo com o Wagner. Eu entrei em contato com ele e ele, logo aí, ele que está à disposição para nós gravarmos aqui também legal. com o Wagner Borges. Ó, vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Muito bom. Eu não sei se o Moisés queria complementar, nós acabamos cortando ele ali com a conversa toda. Não. Tem bastante coisa assim, né, para falar, mas não sei, o foco principal hoje é o livro, né? Acredito, né? E é nossa troca de informações, claro, né, em cima E eu acho legal essa troca que a gente está tendo aqui, porque a gente vai se conhecendo até para próximos outros vídeos, depois a gente organiza novamente alguma coisa, e aí nós vamos indo, né? É assim que a gente vai se conhecendo e trocando informações. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, como é que nós poderíamos começar aqui, Alexei, que tu acha que a gente podia dar um início aqui no livro? No que nós poderíamos falar do livro? Estava até pensando, eu não sei vocês, mas eu tenho uma história desse livro. Cada um tem uma história, eu imagino, de como é que chegou a ele, né? Por exemplo, no meu caso, naquela época lá, quando eu tinha 19, 20 anos, faz muito tempo, e eu comprava de tudo, né? De livro relacionado à projeção astral. E eu não me lembro exatamente, mas pegando sempre uma lista, eu cheguei no livro do Billman, foi, acho que o terceiro livro. Acho que o primeiro foi o do Wagner, Viagem Espiritual, junto com o do Luiz, o Sanacan, porque eu estava lá no curso do Wagner, já comprei junto. E depois o Viagem de uma Alma, que foi recomendado, e depois cheguei no Billman, acho que foi mais ou menos essa ordem. E na época eu participava lá da Gnose, o Guilherme. E aí aquela novidade, falei, nossa, esse livro é muito bom, tal, né? E tinha lá um instrutor que era o maior lá, né? Falei, esse livro aqui, dá uma olhada, tal. Foi aí que eu perdi o primeiro livro meu, que tinha umas anotações de lápis. Aí fui descobrir que lá dentro não tinha essa interação, né? E aí depois fui até criticado por estar levando um livro que não era da Gnose, né? Que era um livro de fora, que não era dentro da doutrina deles. Foi aí que começou, então, essa minha fase mais crítica dos lugares, das coisas todas, né? Que mantém até isso aumentando com o passar do tempo também. Mas são experiências que a gente vai vivenciando, né? Com relação a doutrinas. E foi mais ou menos assim essa história minha com o início desse livro do Billman. Interessante. Vou dar continuidade, então, que você falou ali sobre como a gente chegou nesse livro, né? Eu cheguei nesse livro também bastante tempo. Eu estava olhando aqui na capinha do meu livro, tá início de 2001, quando eu comprei esse exemplar aqui, né? Mas também a gente acaba... Eu perdi muitos exemplares de livros, né? A gente acaba emprestando para um, para outro. Eu tinha uma época que eu tinha um grupo de estudos aqui na minha casa, e aí com o pessoal do grupo de estudos acabava, né, emprestando um livro para um, livro para outro, e tem livros fantásticos que eu nunca mais vi. O Sanacan, do Luiz Roberto, foi um livro que eu perdi 2, né, daquela edição inicial, e aí depois eu ganhei um outro capa dura do Luiz mesmo. A gente vai perdendo, né? Mas esse livro aqui, na época eu também já tinha lido alguns livros, né, referente às experiências fora do corpo, né, quando me surgiu este livro aqui,
E eu confesso que logo que eu peguei ele, eu como falava aventuras, né, além do corpo, eu achei que deve ser meio fantasioso, meio exagerado, né, por causa do título. E depois eu fui compreender, né, o porquê desse aventuras e fiquei fascinado com o livro, né. E olha só, por causa desse livro aqui, eu comecei a aprender inglês para tentar entrar em contato com o autor, né? Comecei devagarinho aprendendo inglês e aí foi uma outra aventura, né? Que eu conheci muitos autores de fora, muitos livros interessantíssimos que tem para lá que infelizmente não vieram para cá para o Brasil e uma abordagem muito legal, muito diferente sobre a viagem astral do que tinha na época aqui, né? Hoje em dia a gente vê uma abordagem muito mais ampla da viagem astral aqui no Brasil, ainda bem, né? Embora ainda foque muito em questões que caem para a religiosidade, né? Mas essa forma de enxergar a viagem astral com uma pegada de experimentação, né? Uma pegada científica no sentido de pesquisar, né? De querer entender o fenômeno, etc. E de registrar também, né? Os americanos são muito bons, um registro metódico daquilo dali. Os americanos são muito bons nisso aí, né? Claro que a gente tem aqui o Valdo, né, tem uma pesquisa fenomenal. Fenomenal. Eu fui lá estudar no IPC, né? Adorei. Para mim foi um dos cursos mais legais que eu fiz. Né? Dentro do IPC que eu consegui ter uma viagem de corpo mental, que a gente diz, né? Que é uma coisa que, nossa, é fantástico, uma coisa que muda a forma da gente enxergar o mundo, né? E foi dentro do IPC. Então eu agradeço sempre. Embora eu tenha dificuldade com o IPC, da quantidade de neologismo sempre que eles têm, etc. Eu acho que isso é uma pena, né? Que prejudica um pouco agregar mais pessoas, né? Para o estudo. Porque é bom, o estudo é ótimo. Se você pegar a Conscienciologia, né, e a Projeciologia, tem coisas fantásticas para se estudar ali dentro. Coisas fantásticas. Só que aí, quando começa demais aqueles neologismos e começa, parece que fechar muito naquele... Academicismo, na verdade, né? E aí acaba ficando meio estranho às vezes, né? Uhum. Mas é legal, eu gosto. Vai lá, André. É sobre a minha experiência de Quasimodos. Sim. Então, quero saber. Eu tinha 17 anos e sofri um acidente de carro. De carro, uma situação bem resumida. E estava indo para o velório do meu avô e sofremos esse acidente de carro. E durante o resgate, eu já estava, esse resgate demorou muito tempo, né? Eu não tenho consciência exatamente assim do acidente, eu não lembro onde eu fui parar, quem me achou, eu não tenho lembrança nenhuma. A única lembrança que eu tenho depois de quando eu já estava na ambulância e, né, nesse meio tempo, enquanto eu já estava na ambulância, foi que eu tive essa experiência, mas ela não foi assim aquela experiência clássica que eu olho e fico olhando para mim, né, subo e fico olhando para mim, fico olhando a galerinha trabalhando. E nessa experiência eu já estava no outro local, onde a gente, né, fez uma revisão assim de acordos, e também uma certa atualização de tais acordos aqueles pregressos, né, à nossa encarnação. E depois eu voltei assim, né, para o meu corpo. E eu tive essa consciência, eu não conseguia abrir os olhos, eu também não falava, enfim. Então eu fui removida de onde eu estava, ia passar por uma cirurgia neurológica. Mas eu tenho essa consciência dessa experiência e eu também tenho a consciência do que estava acontecendo depois ali dentro daquela ambulância. Eu sei que eu estava sendo atendida por 2 pessoas, eu ouvi essas pessoas conversando. Eu sei que uma delas era um homem, então eu tenho algumas consciências, embora se dissesse que aquela pessoa que estava ali não era capaz de ter consciência nenhuma do que estava acontecendo. Mas, em resumo, a experiência foi essa. Ela não foi aqui naquela coisa clássica de estar olhando ali para baixo, aqui no
no nosso mundo consensual. Ela foi nessa perspectiva de estar fazendo revisões. Interessante, hein? Fazendo a recuperação. Interessante. As experiências de quase morte, elas têm esse... Normalmente, quando eu ouço esses relatos, e é interessante, né, como tem bastante relato, né, hoje em dia, a gente vê muita gente falando nisso. E isso traz para a gente aquela certeza de que realmente alguma coisa existe, né? Traz para a gente até essa vontade de querer entender melhor tudo isso, né? Aqui mesmo, na minha cidade, quando o pessoal sabe, né, que eu gosto desses assuntos, etc., vem me contar, me aconteceu uma vez tal coisa, né? Eu dava aula, por exemplo, lá aqui a gente chama de CASE, que é para pequenos, para adolescentes, né, e crianças que cometeram infrações, etc., né? Como chamavam FEBEM antigamente. Uhum. Né? Eu dei aula já lá para eles, uma época, quase 2 anos de aula que eu dei lá para eles, e eu ouvi relatos muito interessantes lá dentro, referente a esse tipo de assunto de experiência de quase morte, né? Também de visões, etc., da rapaziada lá. E uma vez eu conversando com uma monitora que cuidava lá do local, né? E ela veio me falar que ela teve um acidente de carro, né? Só que no caso dela, ela teve aquela clássica saída do corpo, né? Ela não chegou a ter uma EQM, porque não foi tão grave o acidente, mas eles, né, desceram um barranco lá, caíram, e todos ficaram inconscientes, ela inclusive, e naquele momento ela saiu para fora do corpo. E ela, uma senhora que ela não era espírita, é católica, bem fervorosa, católica mesmo. E aí, para vocês verem como não faz diferença, né? E ela se viu fora do corpo, olhando o carro ali, ela que viu a filha dela, que estava o genro dela e a filha dela estavam na frente, né? E ela viu e ela sentiu aquela necessidade de retornar para ajudar eles, porque eles estavam inconscientes, né? E ela disse que nunca tinha contado para ninguém. Ela veio me contar isso aí, né? Então a gente vê como esse tipo de experiência é impactante, né? Mas voltando ali pro Moisés... E também é muito mais comum, né, do que a gente supõe. É muito mais comum do que a gente supõe, né? É muito mais comum. As pessoas ficam muito quietinhas, às vezes. Elas não querem se expor, né? Não querem contar que passaram por aquilo ali. Às vezes elas mesmas estão em dúvidas, né? Do que será que aconteceu. Então elas acabam ficando quietas. Mas vai lá, Moisés. Fala um pouquinho aí também de como tu chegou no livro, etc. Tá, tudo bem. Nessa sua fala aí, eu também tinha notado exatamente isso. Quantas pessoas passam por esses experimentos, né, essas vivências, porém, não é uma coisa, assim, que está sendo bem... a palavra não é divulgada, está sendo, hoje, está sendo. Mas a credibilidade de algumas pessoas, não é isso? Fica afetada. Se você fala para algumas pessoas que eu, por exemplo, do meu círculo de amizades ou de familiar, olha, eu saio do corpo, nossa senhora, é doido, tá maluco, tá vendo? Não é isso? Mas então, é uma coisa incrível, mas todos têm pelo menos no mínimo uma experiência vivida sobre isso, sobre a QM, ou sobre a própria saída mesmo, o sonho lúcido, etc. Mas também tem uma questão meio consensual, assim, da sociedade, de descaracterizar essas experiências, né? Você estava sonhando, isso é coisa da sua cabeça. Essa coisa da sua cabeça, essa coisa da sua cabeça é muito engraçado. Não, a própria ciência faz isso, né, com a gente. A gente fala, não, isso aí foi devido às medicações e não sei o que lá, né? Você estava muito cansado, estava assim, estava assado. E eu tinha também essas coisas, isso é coisa da minha cabeça. Delírio. Eu acho que foi, né? A pessoa não estava muito bem, não, mas eu sou taróloga também, né? Então eu tenho o meu baralhinho aqui para confirmar certas coisas e dar umas olhadas ali. Isso. Bom, olha só, depois eu até falo sobre o livro, mas é importante, eu também nunca abri sobre isso para muitas pessoas, ou para ninguém talvez,
Quando eu era pequeno, eu tive um hiato, assim, até os 7 anos. Eu não consigo lembrar o que aconteceu. Meu pai faleceu exatamente quando ele tinha 7, né? E dali eu tenho um certo bloqueio disso, né? Nem tentei nada, fazer regressão, nada, mas tem um hiato. Porém, dos 7 para cima, eu me recordo de muita coisa. Uma delas é que eu via objetos, não, mas assim, máquinas, por exemplo, em visão expandida. Sim. É uma coisa incrível. Eu conseguia ver um parafuso lá dentro daquele, ou uma peça ali dentro, eu conseguia ver, né? Não sabia o que era, pela minha idade, 10 anos, por aí. Eu não sabia o que era, mas eu conseguia. Tá? Aí passou esse período, depois eu comecei a ver, assim, de cima, andando, conversando com alguém, mas eu conseguia me ver de lá de cima, embaixo, conversando com uma pessoa. Na mesma... Incrível, né? Só que... bilocação, exatamente. Mas depois foi sumindo isso, né? Com a vida, com os afazeres e tal. Você, criança, você chegou a comentar isso com alguém, com a tua mãe, não, com algum adulto? Não. Primeiro que eu sou arrimo de família, como fala lá no interior, o pessoal fala assim, né? Que eu sou filho único, né? Meu pai morreu e minha mãe também desapareceu. Aí eu fiquei criado por uma outra senhora, não tive com esse contato familiar, assim, então... Sabe? Então não tinha para quem falar. Era meio complicado. Isso é um fator. Mas isso foi sumindo, desapareceu. Mas eu me lembro que eu fazia isso, incrível, né? Espontaneamente, né? Espontaneamente, não era uma coisa forçada, nada. E foi passando. Mas isso me deixou aquela curiosidade, sabe aquelas perguntas, né? De onde eu sou, para onde eu vou, né? De onde eu vim, o que é que eu sou e tal. E aí eu comecei a pesquisar em livros. Foi aí que eu lia muito, bastante. Eu ia para a biblioteca, tinha uma biblioteca pública. Eu saía da aula, ia para lá e começava a folhear os livros e tal. Aí que eu vi alguns livros de projeciologia, né? Tinha uma estante assim, de ocultismo. Então, ali eu começava a ler e tal. E quando eu comecei a ter meu salário e tal, eu comecei a comprar livros. Só que eu sou assim, eu acumulo os livros para depois ler, entende? Fica lá... Normal. Sabemos como é. Isso. Então, o do Billman, eu me lembro exatamente da capa, tal, me lembro dele, eu folheei, vi umas coisas interessantes, exatamente no segundo capítulo, né, eu estou agora fazendo um trabalho de, assim, marcando e pesquisando por fora, vendo o que tem, me aprofundando em vários detalhes do texto, né? E, então, naquela época eu disse, poxa, esse livro é bacana, sensacional. Deixei de lado e tal. Mas foi tendo outras atividades, né? Engraçado que as atividades, inclusive, elas convergem. Hoje eu tenho 59 anos, faço 60 agora, nesse ano, e quando eu olho para trás, eu vejo que tudo que eu fiz, as atividades, elas estão convergindo para um ponto. É incrível. Veja, primeiro, música, né? Eu sempre gostei de música e tal. Estudei, fiz faculdade de música, fiz licenciatura em música e tal, e deixei ele de lado. Qualquer dia eu volto. Aí comecei a mergulhar na informática. Eu fui programador de computadores, comecei a programar em Fortran, depois fui para COBOL, umas linguagens, assim, científicas, um negócio dali. E depois comecei a explorar comercialmente isso. Passei vários anos explorando comercialmente. Agora, depois, aliás, paralelo a isso, a parte da metafísica, da física quântica, foi vindo aos poucos. E eu estudando, mas sempre com, assim, o viés, a visão de que quero, para meu conhecimento, para saber,
satisfazer o meu conhecimento, não nada de passar para alguém ou qualquer outro cunho, né? Ou religioso, nada disso, simplesmente para ter o conhecimento, né? Até mesmo para sanar aquela dúvida de quando eu era pequeno, por que eu vi aquilo? Né? Por que acontecia aqueles fenômenos? Né? Por quê? E aí entrei para algumas ciências, né, de ocultismo, né, a própria Rosa Cruz, a eubiose, mergulhei nela e tal. A eubiose é semelhante à teosofia, né? Sim, exatamente. Eu tinha um chefe que era chefe de trabalho mesmo, que era da eubiose, e nós conversávamos muito. Né? E certo dia eu disse, olha, eu quero conhecer de perto mesmo, né? E aí frequentei durante algum tempo e tal. E outras também, né? Mas isso culminou assim, né? Eu vejo que tudo isso, todos esses tópicos, tanto a música, que trabalha com frequência, né? Não é isso? Você trabalha com frequência, ondas, frequências e tal. E exatamente isso. Nosso corpo, quando entra em outra frequência, nós mudamos de plano, ou mudamos de universo, metaverso, ou saímos do corpo, etc. Né? Ou vamos para outros corpos e tal. Então é que a gente vê que Pitágoras, né, o grande filósofo Pitágoras, que falava muito em números, mas uma das especialidades deles é a música. Música, exatamente. Exato. Graças a Pitágoras temos as nossas escalas musicais, etc. Exatamente. Isso. A programação também, como eu comecei a desenvolver através de algoritmos e tal, eu percebi, isso sem ler em lugar nenhum, eu percebi, poxa, nós somos totalmente programados. O que nós fazemos, né? O computador, naquela época, você não tinha os PCs da vida, né? Na década de 80 e tal, você ainda tinha os mainframes, né? O PC estava começando, assim, aquele chip 286 e tal, né? XP, né? Isso, exato. Então, eu programava e tal. E aí eu ficava dizendo, ué, mas o que eu faço é exatamente a programação. Se eu pego uma chave aqui, eu levanto meu braço, vou para ali, faço esse movimento, pego e tal. Olha, se eu estou pensando em alguma coisa, é porque tem todo um caminho até chegar aquele passo, né? É o algoritmo. Aí nossa, então programação tem a ver. Bom, música, programação, depois tenho que estudar mais, eu tenho que ver mais. Aí, física quântica, poxa, é tudo interligado, nossa senhora, né? É muito doido. E o livro, agora que eu estou relendo, né? Fazendo uma releitura bem detalhada, principalmente depois do capítulo 2, né? Daquela live do capítulo 2, eu disse, não, aqui que eu vou adentrar mais no assunto e ter um subsídio maior. Mas é muito interessante. Esse livro, para mim, nós citamos agora do Aldo, né? Ele trata a coisa como um academicismo, porém não completa a gente. Talvez, assim, para quem queira estudar a fundo e ter aquela linguagem técnica rebuscada e tal, tá bem, tá ótimo. Mas a praticidade mesmo em si através desse livro do Billman. A forma que ele escreve gera uma identificação, né? Exatamente. Perfeito, isso mesmo. Uma maneira humana, assim, vamos dizer, né? O Moisés, ele deu a entender, então, que o capítulo que ele mais gostou no livro, ou está gostando, é o 2, né? Com certeza absoluta. Até mesmo porque o capítulo, só um minutinho, até mesmo porque o capítulo 1, ele trata mais das experiências, não é isso? E eu, particularmente, quando eu ouço alguma experiência e tal, me causa uma certa ansiedade. Eu quero fazer exatamente o que a pessoa está dando aquele depoimento, né? Está relatando a sua experiência. Eu fico com aquela vontade, aquela gana de fazer exatamente aquilo. Então, para mim,
colocar assim dentro de um parâmetro, eu prefiro trabalhar mais a parte científica, né? Vamos dizer assim, a parte mais estrutural da coisa. Tem gente que reclama dos livros de relatos justamente dessa parte, né? Que os livros de relato, às vezes, te dá aquela sensação de que tu tem que fazer como o autor faz, né? E gera até uma certa ansiedade, porque às vezes a experiência da gente não é a mesma do autor, né? E até porque muitas vezes na escrita da experiência fica um pouco mais... A pessoa capricha na escrita, né? E aí, quando a pessoa vai vivenciar, realmente não é exatamente igual como acontece daqueles relatos dos livros, né? Então, isso gera uma certa ansiedade. Mas tem outras pessoas que enxergam esses tipos de livros de relatos, tem vários muito interessantes, como, digamos assim, um estímulo para também tentar realizar as práticas, né? Então, que é o meu caso. Eu converso muito com as pessoas, né? E tem pessoas que me dizem isso que o Moisés falou, né? E tem outras. Então, acho que depende muito da personalidade, do jeito da pessoa, né? De cada um. Mas indo ali para André, qual é o capítulo que tu gostaste mais? Não, exatamente. Assim, na contramão do Moisés, o que eu mais gostei foi o primeiro, onde estão lá os relatos. Assim, como é diferente de pessoa para pessoa, né? Exatamente. Eu quero dizer assim, que eu não gostaria realmente assim de ler um livro apenas de relatos. Mas quando vem o relatinho ali no começo, que aí eu olho todas as possibilidades, eu não penso assim, eu tenho que fazer isso. Eu penso assim, caramba, eu posso fazer isso aqui também. Então aí gera, né, uma motivação para ver o que essa pessoinha aqui sabe fazer mais. Aí quando a gente se depara, né, que ele traz assim muita informação e além, né, dos relatos, ele vê que ele fez assim ele pegou aqueles relatos e transformou numa teoria, digamos assim, acho que eu vou usar esse termo mesmo. Ele construiu uma teoria, né, daquilo dali, então exato, ele pegou a vivência e transformou, fez com que ela fosse usável, digamos assim, para o restante da população aqui, que somos nós. Então, eu acho assim que, nossa, eu gostaria de ler mais relatos, Eu digo que esse é o meu capítulo favorito, mas é dentro dessa perspectiva de que ele traz os relatos e ele teoriza, digamos assim, em cima desses relatos, ele estuda a própria experiência. Isso que é fantástico, não é simplesmente também, não é simplesmente viver a experiência e, poxa, né, aquela coisa assim, vou sair do corpo, vou voar. E aí você pensa assim, para quê? Né? Então não traz Isso só retifica que o livro é completo. Exatamente. Vários aspectos. Porque se você vai analisar, né, o livro, ele tem desde a questão do relato, aí a questão toda filosófica em volta da viagem astral, aí entra na questão científica, entra na questão experimental, né? Tem para todo gosto. Tem para todo gosto. Fantástico, né? O que me impressionou bastante no livro foi o capítulo 3, né? Que é a parte da física quântica ali. Me impressionou bastante porque não tinha livros, né, que falasse dessa questão relacionada à viagem astral antes, né? Antes do Billman, eu não vi nenhum livro que tratasse desse tipo de questão, aliando as questões de física com as questões, né, da viagem astral, que é algo que me interessa muito, porque eu vejo que está ali dentro da física quântica a possibilidade da gente entender melhor a consciência, entre outras coisas, né? Perfeito. Então me interessa muito. E por isso esse capítulo me chamou tanto a atenção, né? Quando eu li, realmente me deixou bastante impressionado. Tanto é que eu voltei outras vezes nesse mesmo capítulo para entender algumas coisas. E aí quando ele levanta questões de membranas, etc., eu achei fantástico. Né? Multiverso. Eu achei fantástico ali. Você vê que... Seja por ali também, né, Alexei? Eu também. Esse é o meu capítulo preferido, porque eu sempre gostei muito de ciências, né? Então, quando ele começou a comparar antimatéria, eu falei, puxa, aqui é minha praia. Inclusive, o Alexei me enviou um livro que trabalha a questão de física. Gravidade quântica.
Nossa, fantástico o livro. Estou lendo ainda, não terminei, mas realmente muito bom. Depois deixa esse título para pesquisa. Com certeza. Vou pegar ali depois. Isso. Mas vamos lá, vamos tocando adiante, conversando um pouco mais sobre essa questão. Caramba, como passa rápido, gente. Passa rápido. Meu Deus do céu. Pessoal, assim, além dessa parte, digamos, que a gente gostou do livro, né? Tem um quesito aqui no livro que eu acho muito interessante, que é a questão prática do livro, né? E aí que a coisa complica um pouquinho mais para a gente sempre, né? É sair da inércia de, às vezes, a gente ficar só muito no mental, né? Só muito no racional, tentando entender, para a questão da prática, né? Aí que a coisa complica, porque a prática ela é um hábito que a gente tem que adquirir, né? E a gente precisa sair um pouco da acomodação, arrumar lá um horário diário para a gente fazer a prática, né? Repetir, errar, né? Muito mais erros do que acertos. E realmente essa questão da prática não é fácil, aí que muita gente desiste da coisa, né? Para vocês, para a Andréia, para o Moisés, né? Como vocês estão vendo, eu sei que o Moisés ele está revendo o livro, então ele também vai retomar novamente as questões de prática depois, né? Não sei se ele está percebendo agora. Não, sim. Como é que vocês estão vendo essa questão da prática que o Billman coloca aqui no livro para vocês? Vocês estão conseguindo fazer, tentaram fazer, acharam quais dificuldades, etc. O que vocês... Vamos começar pela Andréa. Eu acho essa perspectiva aqui da prática que ele coloca, eu acho interessante na ideia de que ele propõe um método para você. Então, ele basicamente ele lança um desafio assim, que bora tentar 30 dias, então já vem aquela, né, acho que para a maioria das pessoas, assim, né, que, opa, mas eu vou ter que fazer 30 dias? Então já vem assim, nossa, 30 dias, e você pensa assim, 30 dias do ano não é nada. Para você, né, realmente, você vai numa academia, você não pode esperar resultados antes dos 3 meses. Então, por que você, né, esperaria aqui algo da viagem astral antes? Mas eu acho, a maneira como ele coloca, e aí vou voltar a essa questão de que ele traz os relatos lá no começo, e aí ele explica, então ele já dá um vislumbre para a gente do que a gente pode conseguir, e aí quando ele propõe isso, essa proposta, ela é assim, poxa, eu posso conseguir aquilo dali, então eu quero isso daqui. E eu acho também que ele faz as pontuações dele de como ele gosta de fazer, como ele, né, se sente melhor fazendo, como resulta mais para ele, mas ele coloca, né, que você fique à vontade. E eu acho que, não sei se foi a última live ou a live anterior que a gente comentou que ele gosta muito de afirmação. Eu disse, esse homem quer ficar afirmando aí as coisas o tempo todinho, é só de ficar, né, na conversinha. Mas aí, essa semana, eu estava relendo o livro, e tem, assim, é aquela coisa que a gente só vê quando relê, né? Tem uma frasezinha assim, ó, mas essas afirmações são muito melhores para quem tem uma dificuldade de visualização. Eu, tá, né? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito visual, né? Faço meditação, visualização. Então, para mim, sempre é muito essa perspectiva, assim, de ficar aí, eu estou extracorpórea. Aquela coisa, assim, de que você tenta relaxar, eu estou extracorpórea. Cadê o extracorpóreo, né? Então, eu acho que tem e ele deixa isso aqui muito amplo, né? Porque eu entendo que tem autores que dizem, você faz assim e tem que ser desse jeito, e a coisa tem que se processar nesses passos. Primeiro você vai sentir esse estado vibratório, depois você tem que sentir ali um estalido, um zumbido, alguma coisa, e ele coloca, não, isso aqui, ó, eu fui experimentando e eu fui fazendo. E isso que eu acho fantástico, porque ele dá várias cartas para você, ele dá vários leques. Ele diz, ó, eu fiz essa coisa aqui com balão, eu fiz essa coisa aqui com espelho, tu pode fazer assim, assado. Realmente. Então, ele também faz com que a gente comece a pensar e desenvolver suas próprias outras técnicazinhas aí para se organizar e sair do corpo. Antes de passar para o Moisés ali, eu estava me lembrando, quando a Andréa falou ali da questão que 30 dias, né? Que para certas pessoas, nossa, 30 dias, né? Eu estava me lembrando que eu comentei lá no nosso grupo do Telegram, comentei com
o Alexei, de um rapazinho, né, que entrou ali no canal e mandou uma mensagem assim, nossa, mas você passa essas técnicas que não funcionam para ninguém. Será que não tem alguma magia que faça a gente sair do corpo? Precisava de uma magia para sair do corpo, porque essas técnicas não funcionam, não sei o que lá. Aí eu me lembrei, né, que, nossa, às vezes, né, as pessoas elas querem um passe de mágica que faça acontecer para ela aquilo ali. E tem também as pessoas que se prendem, né? Tem as pessoas que se prendem, porque ouviram que você tem que fazer essa técnica rolando, aí eu tenho que fazer esse negócio rolando. Então, assim, se fecha ali naquele negócio e fica 30 dias frustrado tentando rolar de um lado para o outro. Teve um rapaz uma vez que ele me falou que fazia 3 anos que ele tentava viagem astral e não tinha tido nenhum resultado. Aí eu disse para ele, olha, se tu faz 3 anos que tu tá tentando, tem alguma coisa muito errada ali, porque não pode. Tu tá 3 anos tentando e não conseguir resultados. Né? É porque é natural. O que acontece muitas vezes? A pessoa ela fixa, como a Andrea falou, numa única forma de pensar a técnica, e às vezes não é aquela forma que vai funcionar para ela. A pessoa pode ser mais visual, pode ser mais auditiva, depende da pessoa, né? Mais tátil, depende da pessoa. E aí ela foca numa técnica que às vezes não vai funcionar realmente para ela. Por isso que o Billman fala, tenta 30 dias. Né? Se em 30 dias a pessoa não conseguir nenhum EVzinho, nada, nenhuma sinalética, aí troca para outra, né? Troca para outra técnica. E com relação, assim, a esses 30 dias, eu também gostaria de trazer, assim, o meu relato, né? Lá de quando eu estava aprendendo, de que não necessariamente, assim, é porque vamos pensar no caso desse rapaz que você falou aí dos 3 anos. Ele pode ter tentado uma vez em 2019, uma vez em 2020, uma vez em 2021. Exatamente. A possibilidade. Mas, assim, nessa perspectiva de fazer algo constante, eu observei, assim, para mim, que não necessariamente eu preciso tentar e fazer todo dia. Porque uma coisa também que pode barrar é, poxa, aqui eu tenho meu trabalho, tenho 2 filhos, tenho isso, tenho aquilo, então nem sempre isso cabe. Às vezes você chega para tentar uma experiência, você já dormiu antes de conseguir falar o primeiro eu estou extracorpóreo. Mas eu observei, e eu acho que isso faz muito sentido, que quando você tem um horário dedicado especial ali, 1 ou 2 vezes na semana, e não necessariamente, essa semana eu vou fazer na quarta, essa semana eu vou fazer na sexta, mas quando você tem 2 horas, sexta-feira é o meu horário, então eu acho que tem essa perspectiva do condicionamento e também tem a ajuda, né, do plano espiritual para, né, fazer com que isso se torne mais fluido. Então, na minha experiência, essa perspectiva talvez dos 30 dias e ter que fazer todo dia, né, que algumas pessoas podem pensar, poxa, eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir, eu trabalho de plantão, não estou todo dia em casa, eu trabalho viajando, assim, não dá. Então, assim, existe possibilidades, pessoas, existe esperança. Sabe que o Robson Pinheiro, que ele escreve livros mediúnicos, etc., né, e ele fala num dos livros que nós estávamos conversando, eu e o Alexei também, Desdobramento, que o livro... a melhor parte do livro é a introdução, né? O prefácio do livro. E ele dá umas dicas muito interessantes ali, né, no prefácio, que ele fala assim, ele marca um dia, né, da semana ali. Esse dia é o dia que eu vou fazer a minha prática de desdobramento astral, de viagem astral. Então, os operadores, tudo já está reservado, sabendo que é aquele dia que ele vai fazer a prática. Ele se condiciona sabendo que aquele dia ele vai fazer a prática, né? Então, às vezes a gente tenta todos os dias, né? Mas sem a devida preparação, sem o devido, né? Entrar mesmo na técnica, né? Mas aí você marca assim, não, vou fazer, sei lá, vou fazer no sábado, vou fazer na terça e na quinta. Pronto, 3 dias, né? Esses vão ser os dias que eu vou treinar de verdade. Aí você se direciona e vai com foco para aquilo ali, dá resultados muito bons. Melhor do que você for tentar todos os dias, mas de forma meio relativo mesmo, né? Exatamente. Vamos para o Moisés, então? Vamos lá. Olha só, como eu também tinha falado, eu sou acumulativo. O que é que eu fiz? Eu peguei o computador,
fiz uma pastinha lá, coloquei uma pasta, criei uma pasta e coloquei várias técnicas. Mas várias técnicas. E disse, não, deixa essa aqui, se não der certo eu vou para aquela. Agora, do livro, a que mais deu um resultado, assim, sinaléticas e tal, foi a do alvo. A do alvo, para mim, é bem legal. Essas das afirmações, como a Andrea também falou, eu não sou muito de dar essas afirmações, né? Quando começa a afirmar, já cai, você já muda de pensamento e tal, né? Talvez por Bill, mas... Agora, eu gosto delas quando eu já estou na projeção. Quando eu falo clareza agora, sim. já vem assim. Legal. Legal. Mas, enfim, eu também estou numa exigência. Eu quero fazer a coisa totalmente consciente, né? Eu estou preparando para isso. Eu quero essa consciência desde o ponto da saída até lá, entendeu? Porque eu tenho tido muitos sonhos lúcidos, mas bastante, principalmente depois dessa leitura, né? Que é a técnica da saturação. Perfeita também. Eu tenho lido muito e tal, e está saturando e tenho feito as anotações dos sonhos lúcidos. Tem vindo. Só que durante os sonhos não tem um certo controle. Agora, sinto sinaléticas, né? A EV, principalmente, eu sinto e tal. Eu estava fazendo os exercícios de EV. E comecei a fazer com Nancy Trivelato e tal. E é perfeito. Só que eu já sinto, eu consigo, não sei se é uma coisa da constância dos exercícios, mas quando eu sinto já aquela sinalética do corpo formigando e tal, eu já digo, pronto, tá aqui, tá beleza, eu vou realizar uma técnica. Eu escolho normalmente a do alvo, escolhi os 3 objetos e tal, e tenho feito isso. Em alguns, já tive uns 2, assim, umas 2 projeções, onde eu vou, mas eu adormeci lá e já acordo no local. Né? A minha exigência para mim mesmo é ver todo o processo. Que é a projeção de consciência contínua, que a gente chama, né? Perfeito, isso. Projeção de consciência contínua. Eu já prefiro estar lá no outro lugar. Eu não gosto daquele processo assim, de separação. Não sei se vocês já fizeram alguma sessão de Theta Healing. No Theta Healing eles fazem uma meditação e aí você vai passando por uns planos. Aí tem um plano gelatinoso. E aí você está passando agora pelo plano gelatinoso. Aí me dá uma angústia tão grande. É a mesma coisa que eu sinto quando eu estou saindo. Assim, não gosto. Sabe que tem várias pessoas que também dizem que já preferem, quando despertar lá fora, né? Você vê como a diversidade, né? A diversidade é uma coisa que, lógico, a gente tem que respeitar isso. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de ser, de sua opinião, ou a sua experiência para realizar alguma coisa. Sabe que quando eu estava realizando práticas para conseguir realmente de consciência contínua, para ter aquela certeza absoluta de que eu estou levantando, saindo consciente mesmo, sabe? Para ter toda aquela experiência ali, isso eu conseguia muito mais na minha juventude, né? Que eu tinha tempo para fazer isso aí mesmo, né? E aí eu tive resultados fantásticos, realmente, assim, de projeção de consciência contínua, né? Hoje em dia, como o meu tempo é muito mais restrito, né, e tem que acordar cedo, etc., e cheio de coisa para fazer, eu tenho tido as experiências mais no estilo da Andrea. Já acordo fora. Acordo fora. Agora, é interessante, eu até falei, né, do método Silva, porque ele classificou as diversas etapas, as ondas cerebrais. E aí, esse processo eu consigo, depois dos estudos lá, dos 2 cursos que eu realizei, que eu fiz, do método, eu consigo perceber, assim, o estágio, né, de saída do alfa e tal. Então, isso aí é interessante, é legal. Sabe que eu talvez cheguei a estudar o método Silva, mas eu sempre ouvi falar muito bem
do método, diz que é muito bom, né? Eu não sei exatamente do que se trata o método Silva, se é um procedimento de relaxamento, o que é, mas sempre ouvi falar muito bem. Então, na verdade, é uma programação. Quando você programa o seu cérebro, né, seu cérebro biológico, para que quando estiver adormecendo ou acordando, esses momentos que a gente está, até em catalepsia, né, projetiva, tal, esses momentos que a gente está num determinada faixa de onda cerebral. Aí você programa ali alguns números, por exemplo, 333-222-11, pronto, estou em alfa. E durante o seu período de consciência, você faz você memorizou ali e você faz esse exercício e realmente consegue baixar a sua frequência cerebral. Né? E aí, é interessantíssimo. Agora, além disso, o mais interessante é que ele tinha uma outra temática também, que era a cura, né? Por incrível que pareça, não é só essa parte científica, é você, através estando em alfa ou estando em outro teta, delta, né? Você conseguir fazer essa projeção para algum lugar, ou alguma pessoa que estiver doente, conseguir visualizar um determinado órgão que esteja com alguma anomalia, e ali, através das mãos, né, através da energia, conseguir passar. Desculpe, vou fazer só um relato de um dia que eu tive lá, na segunda vez do curso, que foi impressionante, mas impressionante. Tinha uma menina que... O exercício era o seguinte: você entrava em alfa, ali através das técnicas, e ficava de frente para uma pessoa. A pessoa também entrava em alfa, e ali você ia visualizar, a pessoa fazia aquela mentalização de um parente doente, ou, enfim, alguma pessoa que estivesse adoentada, você ia até esse pensamento dela, né, essa vibração, e cegava a pessoa. Então, eu fiz com uma menina, devia ter uns 20 anos, por aí, mais ou menos. Ela sentou de frente para mim e depois, no final, a gente relatava, comentava com a pessoa, e depois trocava de pessoas, né? Então, eu fiz com ela, fiquei de frente, a gente fez o exercício, ela entrou, eu entrei em alfa e tal, e aí eu consegui visualizar uma senhora numa cadeira de rodas com uma mancha vermelha forte, um vermelho nítido, incrível, um vermelho muito forte, inclusive fala que a gente vê cores diferentes, né, ou nuances de cores diferentes quando está em projeção, né? Exatamente no local da coluna, assim, e ela numa cadeira de roda. Eu consegui visualizar. Então, eu foquei naquele vermelho para se transformar em azul, né? Foi a minha intuição na hora. E aí fiz aquele movimento lá, durou uns 5 minutos, 6 minutos, mais ou menos, e aí nós retornamos. Quando eu comentei com ela, eu não conhecia uma pessoa do curso que estava ali e tal. Quando eu comentei com ela, mas as lágrimas vieram no rosto. Ela disse: é minha avó. Minha avó está muito adoentada da coluna. Quer dizer, uma coisa prática, né? Incrível. Eu achei fantástico esse momento lá no curso, né? Era legal tentar conseguir aliar, até para fazer alguns experimentos para ver como é que funciona, né? Aliar o método Silva com a projeção para ver como é que funcionaria, né? Perfeito. Seria, não sei, como sugestão, até uma outra live falando sobre o método, não sei se seria legal. Haveria. Seria legal. Nós poderíamos fazer assim, a gente poderia até combinar aí para conversar sobre isso. Nós tínhamos conversado, eu e o Alexei, até para uma próxima live também, nós explorar um pouco a Andréia também, para falar sobre o tarô. Então aí, olha, já temos 2 ideias, né? Estou de cadeirinha aqui, aguardando. Já temos 2 ideias interessantes aí, ó. Uma live sobre tarô e uma sobre o método Silva. Olha que legal. Pronto, 2 entrevistas. Bem interessante. Ó. Eu me interessou muito conhecer um pouco mais sobre isso. Fiquei curioso, uma espécie de autoindução, de auto-hipnose, né? Que leva ao estado
hipnagógico, talvez aí, né? Estado alterado. Eu achei muito interessante. É algo para a gente explorar, hein? Conhecer um pouco mais. Bom, pessoal, nós estamos já 1 hora aqui da live, com live, né? Estamos quase finalizando. Mas queria ver se o Alexei tem alguma pergunta aí para André. Ou quer liberar ela? Vamos, por questão do tempo, né? Temos no chat algumas perguntas, eu estava olhando aqui. Então, antes, só um pouquinho, Alexei, antes de nós entrar, eu queria só, então, falar aí, para pedir para André e para o Moisés, então, eu vou deixar assim, nós vamos conversar depois offline um pouquinho, né? Então, quando nós terminarmos, vocês não desliguem, para nós pensar, de repente, nessa possibilidade da gente fazer essa questão aí das lives, tá? Pode ser? Pode ser. Tá, então vamos passar ali, Alexei, então, para as perguntinhas que deve ter ali. Bom, começando lá do início, o Autômato Livre está comentando sobre a EQM, que nunca teve nem quer ter. Também não quero. Não quero não. De preferência não, vamos no usual, né? 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 Mas aconteceu coisas esquisitas com ele, principalmente quando começou a trabalhar com chakra frontal, né? Questão energética. Coisas que aconteciam no plano físico. Eu entendo que, enquanto está fazendo exercício, né, percebe algo, principalmente, penso eu, com relação à clarividência, né, pelo frontal, geralmente relaciona-se principalmente com a clarividência. Aí até engraçado ele comentando aqui, né, minha mãe já estava quase chamando um pastor e um padre para exorcizar. Isso me lembra a história do próprio Wagner Borges, né? Que o pai dele era materialista, a mãe era evangélica, era aquela briga. E ele tendo a experiência toda. Né? Então, realmente tem dessas coisas, né? Vamos ver o que mais nós temos. Multiverso mais comentários mesmo, né? Sim, é mais comentários. A Márcia coloca que quase todos têm algo a contar. Todo mundo tem uma história, né, nessas relações de espiritualidade. Tudo. Minhas experiências com o mundo espiritual começaram quando eu era muito pequena. A primeira que me recordo foi aos 6 anos de idade e nunca mais parou. Sabe que na teosofia eles comentam bastante com a relação até 7 anos, que seria aquele momento que as energias estão mais soltas. Eu mesmo lembro de ter tido algumas clarividências, depois não tive mais. E na época eu devia ter uns 6, 7 anos. Isso é muito comum, né? Foi a mesma coisa, assim, a experiência que o Moisés relatou, né? E isso é uma coisa que me preocupa, enquanto mãe, de saber preservar essa capacidade, essa perspectiva nos meus filhos. Natural. A minha filha vê muito bem. Então, assim, eu tô no quarto colocando o vril aqui no cabelo, que é tipo o prana do cabelo. E ela chega assim, ela, mamãe, eu quero um capacete também. Então, assim, não é uma coisa que eu comento com ela, mas ela chega e ela vê, e ela percebe, e ela, né, faz as mentalizações dela. Eu acho a coisa mais linda. Qual idade, André? 4. A minha menina tem 4, meu menino tem 6. O meu menino é mais das cartas. Que legal. E aí tem que estimular, né? A gente tem que estimular a conversar de boa, assim, né? Na linguagem deles, né? Mas e mostrando que isso é natural, né? Isso é muito bacana, né? Porque depois a própria sociedade formata a escola e os amigos, tudo mais começa a formatar de uma maneira mais exatamente materialista, né? É a coisa de onde é que você está tirando isso? Meu filho uma vez quis levar o baralho cigano dele para a escola. Eu disse, amor, acho melhor você deixar aqui em casa. Leva as suas cartinhas do Pokémon. Né? Você vai levar isso para a escola, para um ambiente assim, né? Onde tem vários tipos de pessoas. A perspectiva que vai imperar ali é de que isso é coisa de gente doida. Tu acredita mesmo? Gente, eu tenho o meu canal aqui no YouTube de tarô, prazer, né? Mas aí tem o povo que olha para isso. Tu acredita mesmo nisso? Né? Então, até o Autômato Livre comentou aqui, né? Pensou que estava ficando esquizofrênico. Tem pessoas que realmente os pais levam, né, no psicólogo, no psiquiatra. Sim, e é comum, às vezes até entra com medicamentos, né? A gente fica imaginando, né?
tanto de casos como esse que existem por aí, né? Por questão de uma ignorância, no bom sentido, né? Ignorância de não conhecer essas temáticas. E ele comenta a questão sempre da clarividência, né? Essa questão de enxergar, né? Dentro no caso, dentro do sapato, enxergou a ferida. É que aquela clarividência interna. Até o Moisés comentou de enxergar dentro da máquina, seria esse tipo de clarividência, né? Que enxerga dentro de... Tipo um raio-x. No caso ali foi uma visão expandida de algumas máquinas. Não tenho, assim, tanta nitidez, não lembro perfeitamente, né? Mas eu lembro que quando eu olhava algum objeto, uma televisão, por exemplo, Aqui, física. a coisa expandida, uma coisa louca. Não sei explicar. Ampliado. Isso. Placas. Me lembra o livro do Dascalos, O Mago do Estróvulo. Ele fala algumas coisas assim também. Não sei se vocês conhecem o livro O Mago de Estróvulos. Não conhece? É muito legal, gente. Bem legal. Se tiver a oportunidade, faz tempo agora, né? Mas quem tiver a oportunidade aí de ler esse livro, O Mago de Estróvulos, é muito legal. Legal. Bom, então, é isso aí, gente. Vou agradecendo o pessoal que ficou conosco aí, né, nessa 1h aí, 11 minutos de live. Tá? Quero dizer que foi um grandíssimo prazer estar aqui com o Moisés, com a Andréa, conhecendo um pouco mais vocês. E a gente vê, assim, a riqueza das histórias que tem, né? É tão legal isso aí. A gente vê outras pessoas falando também, né, da sua espiritualidade. Eu acho isso fantástico. E espero poder fazer mais vezes esse tipo de live. Então, eu agradeço o convite, né, de poder estar aqui. Que bom, né? Tive um choque também quando o Alexei comentou, não temos script. Meu Deus, o que é que eu posso fazer? Pois é. A ideia é bater um papo, conversar, deixar fluir, né, ver o que acontece. E fluiu bem, foi ótimo. Foi ótimo. São os melhores. Porque se a gente pega um script, já fica um negócio meio, né? Engessado, né? Engessado, exatamente. Muito prazer também conhecer a Andréa. Eu já tinha visto não tinha seguido o seu canal, mas vou até dar uma fuçada, né? E eu tinha visto sempre vocês nos chats, né? Falando alguma coisa, estão participando. Isso. Perfeito, prazer. Né? Muito prazer também em conhecer dessa forma, né? O Alexei e o professor Guilherme, foi fantástico. Agradeço também pelo convite. Né? E é isso aí, vamos lá. Vamos nos encontrar novamente, né? Sim, claro. Bom, pessoal, Alexei, quer deixar a tua mensagem final aí? Bom, quero agradecer a Andréa do Jardim do Tarô e o Moisés também, foi um prazer conhecê-los. A gente sempre acompanhava as mensagens, poxa, de novo, que legal, né? Tipo, poxa, eu não imaginava que o projeto ia ter essa qualidade, né? De sempre as pessoas iam acompanhando. Puxa, eu imaginava que uma vez uma pessoa ia acompanhar, depois, né, não ia ter uma continuidade, eu não imaginava essa continuidade. Acho que é um prazer, é uma autorrealização, essa continuidade de vocês estarem acompanhando as lives. Show! Isso aí, então. Gostaria de deixar, então, meus votos aí de paz profunda para todos vocês. E vamos já deixar marcadinho aí logo, logo mais algumas lives. Certo, pessoal? Muito obrigado, então, a todos que estão assistindo ali no chat e aos nossos convidados. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda.